Hoje eu venho aqui para falar sobre um tema que eu vejo muitas pessoas falando, que é sobre deixar tudo para trás quando você caminha ali no despertar espiritual. E a maioria dos vídeos que eu vejo sobre isso tá falando sobre a questão financeira, sobre a questão de pessoas que já têm uma condição de vida elevada e simplesmente desperta espiritualmente e decide fazer a caminhada do desapego. Só que eu venho falar sobre como você faz isso quando você já vem do nada, quando você já vem desse caminho onde você não tem essa estrutura toda financeira. É sobre isso o vídeo de hoje. Eu me chamo Ana, para quem não me conhece, e gratidão por você que já me conhece, já acompanha o canal e está voltando agora para ver esse vídeo. Eu quero falar um pouquinho, sobre essa minha trajetória dentro da espiritualidade. Eu venho de uma caminhada longa, de muita luta, de muita vontade e resiliência dentro desse caminhar ali, dentro desse despertar. Que muitos chamam assim, de despertar espiritual. E eu ouço tanto sobre pessoas que falam que eu larguei tudo para trilhar o caminho da espiritualidade, eu precisei sair do meu emprego, eu precisei, enfim, parar de vestir do jeito que eu me vestia, porque era muito consumista, e várias situações que eu acredito que você que está assistindo o vídeo já viu várias pessoas por aí trazendo esses relatos. Mas você já teve alguém falando sobre quem começou a despertar espiritual vindo do nada? Eu vim de comunidade, eu vim de lugares onde poucas pessoas têm acesso a informações sobre a espiritualidade, a não ser dentro ali do cristianismo, em igrejas evangélicas, católicas, e que é tão difícil obter informações que pessoas que já estão ali numa caminhada com uma estrutura financeira mais sólida conseguem. Nessa minha caminhada eu conversei com muitas pessoas, eu conheci muitas pessoas e a maioria delas, elas vieram de cima, vamos colocar assim, de cima eu tô remetendo a pessoas que já vieram de uma estrutura financeira sólida. Então elas vieram já com uma disponibilidade maior para conseguir obter informações, acessos, aonde quem vem de baixo, entre aspas, que eu falo de baixo, quem não tem muita estrutura financeira e condições, não tem. Esses acessos que trazem muitas pautas aí sociais, muita militância, muita gente falando a respeito. E será que essas pessoas estão sendo ouvidas? Eu, Ana, passei por dificuldades nesse sentido, onde eu entrei em grupos que eu simplesmente não era vista, porque eu não tinha uma condição financeira que aquelas pessoas queriam que eu tivesse. Onde obter cursos, obter informações às vezes muito simples, tinha que ter um gasto muito grande que eu não tinha como ter esse gasto. Mas eu nunca desisti, eu fui caminhando ali e tentando buscar informações. Eu sou muito grata ao meu irmão, que desde pequena ele sempre vem falando sobre a espiritualidade comigo, veio me dando informações. Porém, eu e meu irmão viemos de estruturas diferentes. Meu irmão, ele veio de uma estrutura familiar mais sólida financeiramente, e eu não. Então toda a informação que ele tinha, ele compartilhava comigo, porque ele já tinha essa solidez. E para quem não tem? Aí eu fico me perguntando, essas pessoas estão largadas, elas estão invisíveis, elas não vão poder ter acesso a informações que eu tive, porque o meu irmão tinha essa facilidade com o financeiro, de informações, ele tinha acesso à internet, a época que eu nem tinha nada, não tinha contato nenhum com a internet. E, enfim, eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu só vejo vídeos falando de pessoas que tiveram que fazer essa renúncia de bens materiais para alcançar
uma espiritualidade. E eu trilhei o caminho contrário. Eu chego a me perguntar muitas vezes, será que as pessoas que já vêm de baixo, essas pessoas que já vêm de baixo, elas teriam mais facilidade em acessar mediunidade, coisas espirituais, e não precisaria desse desprendimento do desapego, porque elas já vêm de um desapego material? Aí eu vou lá e reflito, né? Vamos colocar aqui Chico Xavier aqui do Brasil. Ele vem de baixo. E ele já vem com essa mediunidade aflorada, ele já vem com os médios, com os mentores, com os seres que guiam ele. E ele não precisou fazer essa renúncia, apesar que depois que ele chegou num certo nível de conhecimento, de ser conhecido, ele precisou ali não se apegar a coisas materiais. E aí eu venho, né, sobre outras questões também. Eu falo, por exemplo, a maioria dos espiritualistas, quando eles despertam, eles vão para a Índia. E com quem eles aprendem na Índia? Eles aprendem com os hindus, com os yogis, que são pessoas também com esse desprendimento material, ou deveria ser, porque sabemos também que muitas dessas pessoas na Índia, elas aproveitam dessa busca de pessoas espiritualistas para obter riquezas. Mas não é dessas pessoas que eu estou falando das que são realmente essas que vieram de baixo e que continuam ali nesse compartilhar ali com pessoas, sem querer aproveitar delas, né, no sentido. Então, aí eu fico refletindo muito sobre isso. Por que que os espiritualistas brasileiros, as pessoas com quem eu convivi, que eu conheci, elas vão até pessoas que vêm da pobreza para obter conhecimento, mas as pessoas que tentam frequentar os grupos e tentar evoluir ali dentro dos grupos, elas não valorizam, elas querem também cobrar, no sentido de elas percebem que essas pessoas ainda naquele momento não têm essa condição, porque está se elevando, estão começando, mas elas ainda tentam tirar esse pouco que essas pessoas já têm, aliás, que elas não têm. Eu passei por isso vários momentos e foi com muita resiliência, muita vontade de obter ali essa elevação espiritual que eu cheguei onde eu cheguei. E mesmo assim ainda enfrento muitos obstáculos, porque tem muitas coisas que eu quero desenvolver e que demanda muito financeiro. E aí você vai conversar com esses espiritualistas e eles falam para você assim: se você ainda não é abundante é porque você não está seguindo a espiritualidade corretamente. Mas olha só, elas precisaram se desapegar dos bens materiais para obter um despertar espiritual, mas elas não percebem que tem pessoas que estão começando a aprender a ter esses bens materiais. Aí entra essa questão da junção dos extremos. Eu percebi muito isso na minha caminhada. É como se fosse uma escada. Tem os que estão subindo e tem os que estão descendo. E no caminho essas pessoas se encontram. E não seria nesse caminho que as pessoas deveriam se ajudar? Poderia olhar ali para o lado e falar: olha, eu estou aprendendo a me desapegar e essa pessoa está precisando aprender a ter. Porque quem vem lá de baixo, quem vem da pobreza, eles ainda não sabem como obter esse financeiro. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu, por muito tempo na minha caminhada espiritual, eu não conseguia entender como manifestar a abundância, como manifestar ali o dinheiro financeiro, e ainda estou pelejando. Porque eu nunca tive. Como é que você vai conseguir visualizar algo que você nunca teve? E aí pessoas que vieram lá de cima, que estão aprendendo a desapegar, aprendendo a viver num financeiro, aliás, a viver sem o financeiro ou com o financeiro de um lado mais ali voltado para a espiritualidade, não consegue ver essas pessoas ou as dificuldades que elas têm em manifestar isso, que não está ali na vivência dessas pessoas. Sempre foi muito voltado para a sobrevivência. Eu, por exemplo,
venho de sobrevivência, eu preciso sobreviver, eu preciso trabalhar para ter onde morar, para ter o que comer, para dar o que comer para minha filha, para ter uma vida. E aí como que eu vou abrir mão do meu dinheiro que preciso para sobreviver, para ali investir num curso, investir ali numa ascensão espiritual, e vou me comparar como alguém que está aprendendo a desapegar, que já sabe como que é ter o dinheiro, que já sabe ali como que é ter abundância? Eu não consigo me comparar com essas pessoas. Todas as vezes que eu me relacionei, né, com pessoas que vêm dessa abundância, elas não conseguiam me compreender. E eu também não compreendia elas muitas vezes. E isso manifestou em muitos rituais em que eu participei, né? Eu consagro a Ayahuasca desde 2018. E um deles era, eu tive uma visão onde eu tive uma dificuldade em entrar ali dentro de na minha visão, na minha miração, era um castelo cristalino, onde eu via pessoas lá dentro dançando, né? Eram senhoras de branco, todas muito bem requentadas, bem cheias de joias, de bens materiais, assim vamos colocar, bem elegantes. E eu sentia ali uma energia muito pura, muito divina, e eu ficava do lado de fora, só olhando. E elas me chamando para entrar e eu não conseguia entrar. Sabe por que eu não conseguia entrar? Porque as pessoas, geralmente, quando elas vêm da sobrevivência, eu não vou colocar aqui pobreza, porque eu comecei usando essas palavras para você se conectar com o meu vídeo. Mas não é pobreza, é sobrevivência. Essas pessoas estão sobrevivendo. O que elas ganham é para sobreviver. E aí eu olhava para aquelas mulheres e eu não me sentia merecedora daquilo, porque eu sempre estive na sobrevivência. E dentro dessa miração eu estava vestida em trajes assim, que eu não me sentia no direito de estar lá com aquelas mulheres. Eu me sentia suja, eu me sentia feia, eu me sentia inadequada a participar ali daquela dança, daquela conexão ali que aquelas mulheres estavam, mesmo elas me chamando. E aí eu te pergunto, quando você que tá ali falando de manifestar abundância, tá ali falando que só precisa se espiritualizar, só precisa meditar, só precisa ver, imaginar, visualizar isso, você tá conseguindo entender as dificuldades que uma pessoa que vem da sobrevivência ela enfrenta no dia a dia dela? Às vezes a pessoa não tem dinheiro nem para pagar a conta de luz. Como é que ela vai tirar dinheiro para poder investir num curso, investir numa ascensão espiritual? Eu trouxe esse relato só para vocês compreenderem que a elevação espiritual, ela demanda muito esforço, ela demanda muita vontade de crescer, mas enfrenta muitos obstáculos. E aí eu já ouvi também, olha só, nessa minha caminhada, nesses meus diálogos, às vezes que eu tenho com esses espiritualistas que pregam muito sobre a abundância, eu tive esses diálogos com eles e o que eles falam? Você tem esse karma da escassez, você precisa quebrar esse karma da escassez. E aí eu venho e pergunto, tá, vamos colocar então, eu preciso quebrar o karma da escassez. Mas no meu despertar espiritual, eu fui ensinada pelos meus guias que nós somos funcionamos no coletivo. Então por que você que está me ouvindo, que está me vendo, que prega abundância, não me ajuda também nessa questão de despertar aí e sair da escassez? Ao invés de ficar me julgando e falando que o meu caminhar, ele está travado por causa dos meus karmas. Nós somos Se você não evolui, eu também não deveria evoluir? Deveria ser assim. Então, assim, eu tive que caminhar muito, ter muitos diálogos internos com meus guias para que eu saísse dessa mentalidade de escassez, mas não foi com a ajuda de ninguém. Foi com a ajuda dos meus guias, que vem ali dos meus pretos velhos, das pessoas que sofreram essa sobrevivência, tiveram que sobreviver e se elevar. E aí eu volto de novo aqui para vocês. Quando vocês precisam de ajuda, quem que vocês recorrem? Muitos de vocês recorrem aos pretos velhos.
recorrem a essas pessoas que também sobreviveram, tiveram que sobreviver, escolher o que comer e o que ali investir em autoconhecimento. Daí vocês reconhecem essas pessoas, mas quem está ali para vocês ajudarem, vocês desprezam, vocês julgam e vocês dizem que elas não são merecedoras, porque elas estão vibrando na escassez. Então, ali voltando ali nessa minha miração, aí depois, né, durante o ritual, ela foi acontecendo, é onde eu consegui entrar dentro desse castelo. Aí sim, eu consegui me conectar com aquelas pessoas, com aquelas senhoras, e fui muito bem recebida. Foi ali que quebrou esse momento meu de escassez, esse momento meu de achar que eu não era merecedora de estar ali. Porque é isso que está na cabeça de quem só sobrevive. Ela não sabe qual as ferramentas usar. Eu tive acesso à medicina sagrada da ayahuasca. Mas e quem não tem esse acesso? Você consegue pensar sobre essas pessoas? Ah, mas elas estão assim porque é do karma e tá. De novo, eu venho dizer, é o coletivo. Quando eu desperto, eu preciso despertar para o coletivo, não é só para mim. Eu não tenho que pensar só em mim, eu não tenho que pensar dessa maneira de que a pessoa está vibrando no karma dela ou na escassez. Eu preciso ajudar e acolher. Se você está aprendendo a desapegar, comece desapegando, ajudando o irmão que está tentando ascensionar também, a evoluir também. Olhe para o lado. Julgue menos e ajude mais. Você que tem um grupo, você que tem aí um lugar aí que você serve medicinas, que você serve terapias, seja voluntário no sentido altruísta. Ajude quem vai buscar vocês ajuda, mas que não tem nada. Esquece esse preconceito social que divide você das pessoas que é menos favorecidas, mas não é por causa de karma, é estrutura social. Você compreende o tanto que é difícil para uma pessoa que está ali na sobrevivência obter as informações que você tem? Para você está aí viajando de avião, indo para um país e para outro, e aí passa um perrenguezinho e já acha que esse perrenguezinho que é ali nossa, foi a maior dificuldade da minha vida, mas você reflete sobre essas pessoas que estão tendo problemas muito maiores, mas ainda que está tentando sobreviver e também se elevar espiritualmente? Até onde está indo a sua ajuda? Até onde está chegando ali o seu compartilhar de conhecimento? Então, esse meu vídeo eu venho falar sobre qual a dificuldade ali desse despertar espiritual para quem está vindo de baixo, para quem está vindo da sobrevivência. E volto a afirmar, talvez você que está aí desapegando dos seus bens materiais tem muito mais a aprender com quem você está desprezando por não ter bens materiais, mas que buscou a vida inteira por autoconhecimento e tem uma toda caminhada aí dentro do autoconhecimento, mas só dentro da sobrevivência. Eu vejo muitas pessoas indo para retiro, para lugares ali para aprender a capinar um lote, a cuidar de uma horta, a cuidar de, enfim, arrumar uma casa, arrumar o quarto, coisas tão banais que para quem sobrevive isso é rotina. Então, você acha mesmo que você não tem nada a aprender com essas pessoas? Você acha mesmo que você está no direito de julgá-las e falar que elas estão vibrando na escassez? Ou elas estão sendo seus mestres? Por qual razão você busca um retiro nesse sentido? Aonde que você chega lá e você, para aprender a meditar, você precisa aprender primeiro a organizar o local. Você precisa aprender a limpar um banheiro, aprender a limpar o salão, aprender a servir. Você está achando o quê? Que essas pessoas, elas estão te ensinando o quê? Elas estão te ensinando a ser um com o coletivo, a servir ao próximo. E essas pessoas que vêm de baixo, que você se julga maior que elas, já vêm aprendendo isso desde que praticamente nasceu. Elas vivem isso a vida inteira. E quando uma pessoa dessa aparece num grupo, ela é rechaçada.
ela é julgada, ela tá vibrando na escassez, olha a energia dessa pessoa, energia pesada, energia densa. Será que a energia dessa pessoa que está pesada ou é a sua consciência que está pesada e você não consegue se conectar com isso? Você não consegue olhar para dentro de si mesmo e ver o tanto que você está julgando alguém por uma questão social, sendo que o que ela traz consigo mesmo é muito grandioso. Aprenda com quem está vindo, com quem você acha que não é ali um mestre, um guru, só porque não está na Índia ou não está, sei lá, onde você vai procurar ali sempre um mestre, alguém para te ensinar. Talvez ela está ali do teu lado, ela vai te ensinar a sobreviver. Enfim, desculpe, talvez o vídeo tenha sido um pouquinho mais pesado, mas antes de iniciar, eu pedi muito auxílio para os meus guias me guiar nesse vídeo, porque era algo que estava aqui preso, que eu queria soltar e queria compartilhar com vocês. Porque eu vivo isso na minha caminhada o tempo inteiro. Pessoas que me julgam por eu não ter a abundância que elas têm, mas eu tenho conhecimento. Esse conhecimento, ele vem desde que eu me entendo por gente. O meu despertar, ele foi ali nos 6 anos de idade, que um dia ainda vou aqui trazer todo o relato da minha vida, toda a minha história. Mas a minha primeira conexão com uma projeção astral, eu tive nos meus 7 anos de idade, onde eu me projetei, saí do meu corpo, eu tive conexões astrais. Eu tenho toda uma gama de conhecimento e mais ainda, pela sobrevivência e por todas as situações em que eu tive que passar, que eu tenho consciência sim que é pelo meu karma, mas que meu karma não seja motivo para que você venha me julgar ou julgar alguém que está ali nessa caminhada e falar que é escassez, vibrando na escassez e várias coisas que impedem pessoas que estão tendo ali um conteúdo total ali de conhecimento para compartilhar nos grupos, para trazer de informação, e você está impedindo essa pessoa porque você está julgando ela de vibrar na escassez, de ter energia ruim, de ter energia negativa. Mas lembre-se, os pretos velhos vieram de lugares assim. Ou você acha que o preto velho ele veio já todo cheio de dinheiro, de anéis e enfim. Vamos tentar ali conectar as pessoas de verdade, sabe? Entrar mesmo nessa união que é esse uno com o outro. Essa verdadeira união que é o verdadeiro despertar espiritual. O despertar espiritual não é você se apegar em religiões, em fanatismos, em filosofias de vida. O despertar espiritual é você se conectar com o coletivo, ajudar esse coletivo a evoluir, a se elevar, ajudar esse coletivo a caminhar ali na transição planetária, a tirar ali a Terra dessa densidade que traz. E essas pessoas que vieram de baixo, elas escolheram viver essa vida para tentar trazer também esses conhecimentos. Nunca esqueça disso. Antes de julgar uma pessoa, antes de não trazer esse acolhimento para quem vem buscar vocês, para quem vem querer compartilhar com vocês, pense sobre a trajetória daquela pessoa, queira ouvir a história daquela pessoa. Às vezes falta isso, você acolher e querer ouvir. Chegar e falar assim, vem cá, senta aqui, qual que é a sua história? E você tem muito para aprender com aquela história daquela pessoa. Você não só aprende com quem vem da abundância e largou tudo e agora está aí no despertar espiritual, usufruindo de bens e abundância, que a pessoa já tem sintonia com isso porque já veio disso. Para ela é mais fácil obter isso. Agora, tenta enxergar as pessoas que têm essa dificuldade, mas que têm conhecimento, que têm esse autoconhecimento de sobreviver. Então, para terminar aqui, eu agradeço, peço desculpa mais uma vez para você que talvez achou meio pesado o vídeo, meio que talvez chegou a você num sentido aí talvez mais denso, vamos colocar assim, mas eu trabalho com a esquerda. Eu venho trazer essa união das egrégoras.
Eu trabalho com a linha de esquerda e estou muito feliz, eu sou muito bem acolhida com esses meus guias, com esses seres que me acolheram. Apesar também que eu trabalho com a direita e esse fica para outro vídeo. Hoje eu quero falar mais sobre essa parte da minha vida que muita gente vai ressoar, vai sentir aí no coração, que é essa dificuldade de obter conhecimento dentro de muitos grupos espirituais. Gratidão para você que assistiu até aqui, gratidão para você que tem voltado no meu canal, gratidão para você que está compartilhando, que está curtindo meus vídeos. Até mais, até o próximo vídeo.